Geralmente quando eu falo sobre pilotos aqui no canal, especialmente se são vídeos mais retrospectivos, analisando a carreira de alguém ou o quão bom um piloto realmente era, eu baseio a narrativa quase que inteiramente em performance, estatísticas, telemetria e conquistas. Porque em vez de focar apenas no que está gravado nos livros de recordes, nós vamos fazer um verdadeiro estudo de personagem. Nós vamos olhar para a mente e para a alma de Sebastian Vettel. O Seb é, sem sombra de dúvidas, um dos meus personagens favoritos. E eu digo personagem porque ele transcende a figura do piloto. Ele não teve apenas uma carreira brilhante e estatisticamente avassaladora, mas como pessoa, ele é incrivelmente complexo. É fascinante analisar a trajetória dele, porque fundamentalmente existem muitas, mas muitas camadas que definem tanto o seu caráter quanto a sua jornada nas pistas. Nós vamos olhar para o lado dos pilotos, para o lado dos fãs nas arquibancadas e vamos responder a uma pergunta que parece não fazer sentido quando olhamos para o grid de hoje. Como Sebastian Vettel passou de o piloto mais odiado de toda a Fórmula 1 para o homem mais amado, respeitado e aplaudido do paddock? Eu acho que é muito importante e até vital para a nossa história dizer logo de cara que durante a era de ouro da Red Bull, Sebastian Vettel não era apenas odiado por uma grande parcela dos fãs, ele também era profundamente detestado por vários dos seus colegas de profissão. Mas por que isso acontecia? O lugar mais fácil para começarmos a entender esse ódio é um fato muito simples. Ele era um vencedor em série, uma máquina implacável de quebrar recordes. Quando ele sentava naqueles carros desenhados pelo gênio Adrian Newey, com escapamento soprado e uma aerodinâmica que parecia desafiar as leis da física, ele era intocável. Mas o problema, ou pelo menos o que irritava tanta gente, não era apenas o fato de ele estar ganhando. Era a forma como ele estava ganhando. Na época, muita gente criticava o Vettel por depender de pole e ar limpo, dizendo que ele era menos testado no corpo a corpo do que outros grandes nomes do grid. No entanto, o ritmo bruto dele em volta lançada sempre foi algo de outro planeta. Ele entendia como extrair cada milímetro de aderência daquele difusor soprado de uma forma que o próprio companheiro de equipe não conseguia replicar. Então, com muita frequência, a estratégia da Red Bull era cirúrgica. Eles configuravam um carro inteiramente para ele cravar a pole position. No domingo, assim que as luzes vermelhas se apagavam, a missão era uma só. Ele tracionava perfeitamente, assumia a liderança na primeira curva, abria mais de 1 segundo de vantagem antes mesmo da asa móvel ser liberada e desaparecia no horizonte. Era exatamente assim que a corrida terminava. Ele dominava de ponta a ponta sem dar um cheiro de vitória para qualquer outro piloto, transformando grandes prêmios, que deveriam ser emocionantes, em procissões de domingo. Isso esgotou a paciência de muitos fãs. A Fórmula 1 vive de disputas, e assistir a um carro azul escuro abrir 20 segundos de vantagem na volta 15 não era entretenimento que o público queria. E isso frustrava os outros pilotos de forma brutal, porque eles sabiam que, por mais que forçassem o ritmo, não havia como competir com aquele conjunto perfeitamente alinhado ao estilo de pilotagem do garoto alemão. E aí, como se não bastasse o domínio esmagador, no final de cada corrida, o Sebastian fazia sua famosa e famigerada comemoração, aquele dedo indicador levantado para o céu. Ele mostrava aquele dedo depois de cada pole position, depois de cada vitória. Para os fãs e até para a mídia, aquilo parou de ser apenas uma comemoração e se tornou uma provocação. Era quase um deboche, uma forma de mostrar a todo mundo, corrida após corrida, que ele era o macho alfa, o dono da Fórmula 1. Tudo isso somado, o domínio implacável, a forma clínica como as vitórias aconteciam, aquela comemoração repetitiva que mandava uma mensagem de superioridade para o esporte, junto com o fato de que o Seb definitivamente tinha um elemento de arrogância, blindando a sua extrema confiança, criou uma tempestade perfeita. Isso levou muitos fãs a não apenas não gostarem dele como piloto, mas a odiá-lo a ponto de vaiar. E não eram vaias isoladas, eram vaias ensurdecedoras, vaias fora das pistas, vaias nos desfiles de pilotos. E o mais cruel de tudo, vaias no pódio, enquanto ele levantava o troféu de primeiro lugar. Ele simplesmente não era um vencedor popular. Ouvir um piloto ser vaiado no pódio em países diferentes, do Canadá a Monza, da Inglaterra a Singapura, era pesadelo. Assistir a isso na época era realmente difícil, porque na minha opinião, nenhum piloto merece ser vaiado depois de suar no cockpit por quase 2 horas e entregar uma performance impecável sem cometer um único erro.
E para sustentar esse nível de performance absurda, corrida após corrida, sob pressão constante da mídia e dos rivais, você precisa estar na sua melhor versão. A Fórmula 1 é um esporte de detalhes, onde o mínimo desconforto pode custar milésimos de segundo. E se tem uma coisa que quem busca o topo não pode ter, é desconforto. E é por isso que antes da gente continuar essa história de rivalidade e de redenção, eu preciso te dar uma dica de quem entende de alta performance no dia a dia. E eu tô falando da Minimal Club. Assim como o carro de Fórmula 1 precisa ser perfeitamente ajustado para entregar o máximo de rendimento sem excessos, a Minimal Club revolucionou o conceito de vestuário focado exatamente no que importa: tecnologia, conforto absoluto e um design limpo e atemporal. As camisetas da Minimal são feitas com um tecido tecnológico que não desbota, não encolhe e o melhor de tudo, não precisa passar. É a verdadeira engenharia aplicada ao seu guarda-roupa. Se você tem uma rotina acelerada, seja no trabalho, viajando ou criando conteúdo como eu, você não tem tempo a perder. Você quer vestir algo que te deixe com um visual alinhado, elegante e confortável o dia inteiro, sem esforço. E é exatamente isso que a Minimal Club entrega. Eles cortam as distrações para focar na essência de uma roupa premium. Então faz o seguinte: se você quer um pit stop e dar um upgrade no seu estilo com a tecnologia que o seu dia a dia exige, clica no link aqui na descrição e usa o cupom MOTOR01 para garantir um desconto exclusivo em toda a loja da Minimal Club. A situação do Vettel ia muito além das arquibancadas. Não era apenas o público que destilava frustração contra o alemão. Ele também não era nada querido pelos seus colegas de profissão, o que apenas jogava mais gasolina nessa fogueira de impopularidade. A antipatia dos outros pilotos tinha duas frentes muito claras. De um lado, dentro da própria garagem, você tinha o companheiro de equipe, o australiano Mark Webber. O Mark sempre sentiu, e muitas vezes deixou isso claro, que o Vettel recebeu um tratamento preferencial e escancarado por parte da alta cúpula da Red Bull, especialmente do Helmut Marko. Webber não suportava a arrogância do garoto, a postura inabalável e aquele caráter de quem nunca, sob nenhuma hipótese, pedia desculpas por ser implacável. E não dá para negar, olhando para o passado, o Seb, dos primeiros anos da Red Bull, era sim extremamente arrogante. A postura dele muitas vezes atraía negatividade para a equipe. O fato de que ele raramente admitia que estava errado em um esporte de egos colossais incomodava a mídia e, claro, o público mais tradicional. E não faltavam evidências para alimentar a teoria de que o Seb era o filho favorito da equipe. Lembra do incidente da asa dianteira em Silverstone, lá em 2010? A equipe literalmente tirou a nova especificação da asa do carro do Webber para colocar no carro do Vettel antes da classificação. E quando o Webber venceu aquela corrida no domingo, ele disparou pelo rádio uma das frases mais icônicas da história do esporte: nada mal para um piloto número 2. Depois tivemos a famosa colisão no GP da Turquia, também em 2010. Os dois companheiros de equipe lideravam a corrida, bateram e jogaram pontos cruciais no lixo. Embora o mundo inteiro tenha visto pelas câmeras on-board que a culpa foi do Seb por ter espremido o Webber perigosamente em uma reta, o alemão nunca admitiu a culpa. Ele saiu do carro fazendo gestos de que o australiano estava louco. A postura do Seb destruía qualquer chance de paz naquela garagem. Mas como esquecer do evento que foi a gota d'água? Um infame escândalo do Multi 21 na Malásia em 2013. Para quem não lembra, Multi 21 era um código de equipe que significava que o carro número 2 do Webber deveria terminar à frente do carro número 1 do Vettel. A equipe mandou os dois pouparem os motores e manterem as posições até o fim. O Webber obedeceu e reduziu o ritmo. O Vettel ignorou a ordem, atacou o próprio companheiro de equipe de uma forma agressiva, quase causando um acidente duplo e roubou a vitória. Isso, mais do que qualquer outro momento na carreira dele, colocou o Sebastian na linha de tiro direto da crítica mundial. A mídia massacrou, os fãs o crucificaram. O Webber demonstrou toda a sua fúria na sala de pesagem antes do pódio, batendo o copo de água com força e dizendo Multi 21. Multi 21, sir. Yeah, Multi 21. O mundo inteiro viu o Vettel como o vilão absoluto.
o cara que passava por cima da própria equipe para inflar os próprios números. Mas a hostilidade não vinha só do outro lado da garagem. Na outra frente, tínhamos nomes de peso como Lewis Hamilton, Jenson Button e Fernando Alonso. Jason e Lewis nunca disseram nada explicitamente odioso, de forma direta, mas você podia notar os comentários passivo-agressivos e as alfinetadas sutis nas entrevistas coletivas. O Jenson Button chegou a dar declarações dizendo que o Vettel era muito propenso a cometer erros e acidentes quando estava sob pressão. O Hamilton, de forma bastante irônica, considerando o que aconteceu na carreira dele anos depois, chamou o domínio do Vettel de chato e ruim para a Fórmula 1. Mas ninguém batia de frente com o Vettel como Fernando Alonso. O espanhol, lutando com uma Ferrari inferior e perdendo títulos para ele, nunca teve vergonha de jogar comentários ácidos em direção ao alemão. O Alonso chegou a questionar abertamente a legitimidade dos campeonatos do Seb, dizendo para os jornalistas que o Vettel não estava lutando contra ele, mas sim que ele, Alonso, estava lutando contra o Adrian Newey. O recado era claro, qualquer um ganharia nesses carros. Alonso profetizou que quando Vettel não tivesse um carro dominante e estivesse lutando por quinto ou sexto lugares, as pessoas veriam a verdade e a pressão seria terrível. A temporada de 2013, com o incidente do Multi-21, quebrou o termômetro. Ele era o vilão declarado. Ele tinha desafiado a própria equipe, envergonhado o companheiro e logo, em seguida, engatou uma sequência assustadora de 9 vitórias consecutivas no final do ano, quebrando recordes e esmagando as esperanças de qualquer adversário. Sinceramente, sobre esse ódio todo em cima do Vettel, eu não vou ser hipócrita de dizer que era totalmente imerecido. Em vários momentos, o Seb mostrou sim uma falta de classe e uma ausência de responsabilidade. Mas quer saber a verdade? Eu, como fã do esporte, achava isso fascinante. O Seb era tão bom, tão focado, que parecia que ele se alimentava de ser o vilão da Fórmula 1. Parecia que saber que todo mundo o odiava fazia ele guiar ainda mais rápido e alcançar um nível de perfeição absurdo. Era bizarramente satisfatório ver ele ganhar sob um coro de vaias, sabendo que ele estava morando de graça na cabeça de todos os rivais. Aquilo tornava o sucesso dele cruel e ao mesmo tempo histórico. Mas então, do nada, o roteiro da Fórmula 1 virou de cabeça para baixo. Tudo mudou aparentemente da noite para o dia. O ano de 2014 chegou e com ele a era dos motores híbridos. O carro da Red Bull já não era o melhor. Para piorar, o Vettel foi superado de forma consistente pelo seu novo companheiro de equipe e estreante sorridente, Daniel Ricciardo. O domínio acabou e no final daquele ano, o Seb anunciou uma transferência chocante para a Ferrari, para tentar seguir os passos do seu ídolo Michael Schumacher. E foi aí que a percepção pública começou a girar 180 graus. Ele deixou de ser a máquina implacável e muito rapidamente começou a se transformar no piloto mais amado do grid. Os mesmos fãs italianos, vestidos de vermelho, que um dia o vaiaram sem piedade no pódio de Monza, agora eram seu exército de torcedores mais fanáticos. Mas como essa mudança aconteceu? Muitos acham que ao sair da Red Bull e do ambiente tóxico do Helmut Marko, ele se tornou uma pessoa diferente, mais relaxada. E embora eu concorde que a mudança de ares fez bem para ele, é muito fácil esquecer que o Sebastian sempre foi um cara engraçado. Mesmo nos tempos de Red Bull, ele sempre gostou de brincar com os mecânicos, imitar sotaques nas entrevistas. Well, I think he would be very happy because, he was like... E provocar jornalistas de um jeito leve. O problema é que ninguém queria ver o lado humano do vilão. O domínio esmagador ofuscava a personalidade dele. Quando a pressão absurda de ter que vencer todas as corridas saiu de cima dos ombros dele e o ódio cego dos fãs se dissipou junto com o fim da sua hegemonia, a comunidade da Fórmula 1 começou a finalmente enxergar e apreciar quem ele realmente era. Nós começamos a notar as entrevistas hilárias, o surgimento do famoso meme do Inspetor Seb, com ele olhando os carros dos adversários no parque fechado, a forma gentil como ele tratava os repórteres e a interação genuína com os fãs. Ele não era apenas um homem novo na Ferrari. Nós é que finalmente tiramos as nossas vendas do preconceito para apreciá-lo como ser humano. Além disso, a narrativa mudou. Ele não era mais o Golias opressor, ele se tornou o Davi. Ele era o cara romântico, tentando trazer a mítica Ferrari de volta ao topo, lutando com unhas e dentes contra a nova força dominante e inabalável do esporte, a Mercedes de Lewis Hamilton.
Como um cara vai do fundo do poço da popularidade para sair do esporte sob os aplausos emocionados de gente como Hamilton e Alonso? A resposta nua e crua, a verdade desconfortável que muitos fãs de Fórmula 1 não querem admitir, é que as pessoas passaram a amá-lo porque ele parou de dominar. Essa é a realidade suja da Fórmula 1. No fundo, todo fã sabe que quando um piloto domina o esporte por anos, uma grande parte do público naturalmente começa a torcer contra ele. Não é pessoal, é o desejo humano por imprevisibilidade. Isso aconteceu com Schumacher, aconteceu com Vettel, aconteceu com Hamilton e aconteceu com Verstappen. O Seb é apenas o exemplo mais documentado disso, porque a era dele coincidiu com a explosão das redes sociais. Nos últimos anos de carreira, ficou simplesmente impossível não torcer pelo Seb. Ele provou ser não apenas um piloto lendário, mas ser um humano de caráter ímpar. E as vitórias que vieram na fase da Ferrari, ou aquele pódio incrível com a Aston Martin em Baku, pareciam ainda mais especiais justamente porque eram raras. Era a vitória do azarão. E no fim do dia, quem é que não ama a história de um azarão superando os gigantes? Quando ele lutava com aquela Ferrari instável contra a perfeição da Mercedes em 17 e 18, a sensação era a mesma de ver o Alonso lutando contra as Red Bulls no passado. O mundo inteiro queria que ele vencesse. Analisando tudo isso, o ódio que ele sofreu lá atrás, hoje parece irracional, mas a transição de eras nos ensina uma lição clara. Quanto mais tempo durar o domínio de alguém, maior será o trem de ódio, tentando diminuir tanto o ser humano quanto as conquistas que ele alcançou com a sua equipe. E aí galera, o que vocês acham dessa jornada surreal do Sebastian Vettel? Como vocês viam ele na época de Red Bull e como a percepção de vocês mudou ao longo do tempo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero ler e debater com vocês. E lembrando galera, se vocês querem as melhores camisetas que a gente tem à venda hoje no Brasil, vai no link da descrição e usa o cupom MOTOR01 lá na Minimal Club. Cara, vocês não vão se arrepender. De verdade, é a camiseta que eu uso em todo vídeo aqui no canal. E eu e o YouTube recomendamos esse vídeo que tá aparecendo agora aqui na tela pra vocês. Eu sou o José e esse é o Paddock Motor. Valeu galera.